Olá, nossa aula de número 13, já estamos terminando esse módulo, depois só vai faltar uma aula presencial, nós vamos concluir esse nosso tempo sobre esgotamento espiritual. E você, até aqui, já conseguiu perceber aí indícios de esgotamento? Já conseguiu lançar esse esgotamento fora e se renovar as baterias no Senhor? Nós estamos falando nessa nossa aula, né, sobre uma solução para o esgotamento espiritual. Né? Por quê? Porque nós falamos na aula passada sobre Elias, de que como ele, no momento de grande intensidade espiritual, provavelmente, fisicamente, ele não suportou tudo aquilo que estava acontecendo. É interessante que nós vamos ver um pouquinho nessa aula como foi que Deus curou, né, o profeta Elias, como foi que ele resgatou ele de uma queimadura espiritual, né? Interessante que começamos podendo dizer que o que Deus fez por ele foi não ouvir a oração dele. Nós falamos na aula passada, né, em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, ele chega a orar assim: já basta Deus, né, toma agora a minha alma, né, leva a minha vida embora, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele já havia desistido de viver. Interessante que o amor de Deus transcende tanto que muitas vezes ele nem mesmo ouve a nossa oração, e por amor. Porque se ele fosse ouvir aquilo que nós queremos, né, se o amor dele nos desse tudo aquilo pelo qual oramos, provavelmente a nossa vida não ia ser exatamente como nós vivemos. E a gente tem essa tendência de que nos momentos mais ruins a gente quer desistir, a gente quer abandonar tudo. E a única coisa que a gente precisa nesse momento é conhecer a natureza ágape de Deus, esse amor que se doa, para que então nós possamos receber um toque da graça. Deus curou Elias, amados, revelando a ele a sua graça, revelando a maneira pela qual Deus o amava, Deus se importava com ele. Nós vamos ver aqui algumas coisas, né, da vida dele, da vida dessa situação da restauração do próprio profeta, que nós precisamos muitas vezes. E esse toque da graça, né, esse é tão necessário para nós hoje como foi no tempo de Elias. Por quê? Porque nós temos em mente, nós visualizamos aquilo que nos restauraria. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu tivesse mais saúde. Ah, se eu tivesse um outro pastor. Ah, se eu tivesse dentro de uma igreja. Ah, se eu pudesse ter feito coisas diferentes. Na verdade, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos compreender exatamente o que é a graça de Deus. Porque é muito fácil para nós tentarmos dizer ou gritar para Elias nesse momento: poxa, Elias, por que você não ficou lá em Israel? Você teria visto o poder de Deus, as coisas teriam sido diferentes. Né? O nosso coração sempre acha que se nós tivéssemos feito algo de forma diferente, aí as coisas dariam todas certo. E realmente não é assim que funciona. Nós temos que entender que Deus tem um propósito. E como nós já falamos nas 2 aulas atrás, mesmo nos nossos erros, Deus transforma estes erros em algo que Ele pode utilizar, que Ele pode reconstruir a partir disso. Então a gente precisaria então entender aqui, compreender o esgotamento espiritual de Elias. Talvez ele já não dormisse, como eu disse na aula passada, 2 ou 3 dias. E uma coisa assim, nós somos feitos de carne e osso. Embora haja muita vontade em nós, muito desejo no nosso coração de realizar coisas, nós ainda somos uma alma que vive dentro de um corpo carnal e muito frágil. Nós ainda não recebemos o nosso corpo glorificado. Se nós abusamos da nossa saúde, por meio de má alimentação, por meio de esforços desnecessários, falta de sono, ou sobrecarregamos a nossa vida com trabalho, e até mesmo trabalho dentro da igreja, isso é um grande indicativo de que o nosso corpo físico pode não suportar uma carga espiritual. Eu mesmo já me vi em situações em que depois de 3 ou 4 dias de intenso, né, combate espiritual, seja num retiro, ou seja num acampamento, ou em tempos de oração, de jejum, a única coisa que eu queria fazer logo depois disso era desistir. Por quê? Porque é natural. O inimigo tira proveito muitas vezes dessa nossa fraqueza e tenta nos vender a ideia de que nós fomos abandonados.
O interessante é que quando nós olhamos aqui na história de Elias, nós vamos ver que em 1 Reis 19, 5, 6, que Elias praticamente dormiu 2 dias seguidos. Olha só o que diz aqui, 1 Reis capítulo 19, 5 e 6. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha, Deus precisou enviar um anjo ali para cozinhar e fazer uma comida para Elias. E aí ele dorme, come, acorda, come, volta a dormir, o anjo o acorda de novo, come outra vez e fala, come porque você tem uma longa jornada pela frente. E a partir dessa segunda refeição, Elias sai em direção ao deserto. Provavelmente ele chegou ali ao lugar que é chamado de um monte de Deus. A Bíblia fala que era o Monte Horebe, provavelmente o lugar onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos, lá no deserto do Sinai. E ele fala que durante todo esse trajeto nós imaginamos que havia só um pensamento na cabeça de Elias. Ele descreve isso em 1 Reis 19, 10, porque quando Deus pergunta para ele a primeira vez por que ele estava ali naquele lugar, é o que ele responde. Então nós vamos ver que ele estava fixo com um único pensamento na sua cabeça. Ele simplesmente diz para Deus assim, eu tenho sido muito zeloso por ti, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Quer dizer, a única coisa que ele pensava durante toda a sua jornada ali ao deserto, em busca de restauração, é que ele se sentia completamente sozinho. Depois nós vamos ler, se você tomar um tempo para ler aí 1 Reis, capítulo 19, e o capítulo 20, nós vamos ver que Deus ainda havia preservado cerca de 7.000 pessoas, 7.000 profetas que nunca haviam dobrado seus joelhos para Baal nem para Azerá. Elias não estava sozinho, mas no coração dele naquele momento, a exaustão dele, ele se sentia sozinho, se sentia como alguém que fez uma missão e não conseguiu o sucesso no meio da sua missão. E quantas são as pessoas hoje que se sentem dessa mesma forma? Eu trabalhei, eu fiz, eu preguei, eu evangelizei, eu participei da igreja e parece que nada aconteceu. E aí simplesmente a gente se queima e a gente resolve então abandonar todas as coisas porque, na verdade, talvez Deus nunca tenha existido, ou Deus nunca tenha o poder que a gente crê que Ele tem. Na verdade, tudo isso é fruto, infelizmente, de um coração que está cansado, que houve ali um esgotamento, que houve o burnout, que simplesmente se esgotou e se queimou completamente. Em 1 Reis, capítulo 19, dos versos 11 a 13, diz assim, então veio um vento fortíssimo, porque quando Elias chegou no lugar do seu destino, ele se abrigou ali em Horebe, numa caverna, e ali ele ficou simplesmente assim, como quem, acho que eu vou ficar aqui para sempre. É interessante que naquele momento Deus fala que se apresentaria a ele. E aqui é a descrição do que foi que aconteceu. Então ele vê um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. E aí a palavra diz, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. No verso 12, depois do terremoto houve um fogo, talvez fossem relâmpagos, talvez realmente fogo que desceu do céu, talvez como se fosse um vulcão em erupção, da mesma maneira que tinha acontecido com Moisés, não sabemos, mas o verso 12 diz, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus conversa não no meio daquela tormenta. Primeiro veio o vento, um vento fortíssimo para quebrar pedras, depois o próprio terremoto, depois fogo em forma talvez de relâmpago, fogo mesmo do céu, e nenhuma dessas manifestações Deus estava. Mas quando vem um murmúrio, uma voz silenciosa, um vento, como se fosse um sussurro, então Deus se revela ali a Elias e pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Acho que de uma forma assim, muito amorosa, como se Deus perguntasse, Elias, seu lugar não é aqui.
você jamais deveria ter saído de lá. É interessante que a palavra diz que Elias repete a mesma coisa. Eu tenho sido zeloso, tenho feito a tua vontade, mas Israel não se converteu, mataram os teus profetas, só fiquei eu. Realmente Elias precisava de um toque gracioso de Deus, mas acho que nesse momento as coisas começam a mudar no coração. Porque nessa voz silenciosa, nesse sussurro, é interessante que o hebraico, né, a mesma palavra para vento pode ser traduzida como alma ou como espírito. E Deus ali naquele momento talvez estivesse falando ao espírito de Elias, falando ao coração dele sobre estas coisas. E depois dessa fala de Deus, Deus estabelece ali o que ele queria que Elias fizesse. Como se levantasse ele da terra falando assim: Elias, eu nunca te deixei. Ainda tem um propósito, ainda tem alguma coisa para que você possa ser feito. Eu acho que o problema de Elias, quando ele repete essa oração 2 vezes para Deus, é que todos nós queremos um Deus brigão. A gente quer um Deus que venha visitar o nosso problema, trazendo aí um pedaço de pau na mão para bater em todo mundo. Né? Que ele venha com fogo do céu para resolver todos os problemas, quando nós vamos percebendo que nosso Deus não é assim. Ele é um Deus que se revela de uma forma tranquila, uma forma apaziguadora, muitas vezes uma forma que nos restaura. É certo que havia havido um conflito, havia havido uma transformação ali dentro, lá no Monte Carmelo, mas o que Deus estava ensinando nesse momento para Elias era uma mão restauradora, uma mão cuidadora, alguém que realmente estava levantando Elias de onde ele havia caído. Ele havia permitido que Elias passasse todo esse processo, permitiu que ele se descansasse, levou ele até uma caverna e naquele lugar ele revela alguma coisa para Elias. Mas é interessante que ele não revela isso por meio do poder, não de uma manifestação de poder, mas de uma forma silenciosa. E é isso que nós temos que ter em mente quando nós buscamos de Deus uma restauração, uma solução para o nosso esgotamento espiritual. Quando é muito fácil para nós falarmos, faça isso, faça aquilo, criarmos 1 milhão de situações e tentar aconselhar alguém que está esgotado espiritualmente no nível de faça ou não faça. Em verdade, nós precisamos levar a pessoa a entender que Deus tem os seus propósitos, mesmo quando nós fracassamos. Até mesmo na irritação, na queimadura espiritual, Deus naquele momento nos restaura e nos vai transformando devagar, nos vai dando uma nova direção para que nós vamos conhecendo mais essa voz silenciosa do Senhor. Deus se interessa profundamente pelas injustiças e os erros. Mas é óbvio, ele não fica chocado quando isso acontece. Ele sabe disso. Ele sabe que nenhuma exibição do seu poder vai transformar alguém. Ao exemplo do que nós falamos agora, nós vimos ali o poder de Deus no Monte Carmelo e as pessoas clamarem. Só que Elias foge porque aparentemente o poder não havia sido suficiente. Nós entendemos que o poder, muitas vezes ele serve nas mãos de Deus para impactar a nossa vida, mas o que realmente transforma o nosso coração é essa voz suave falando ao nosso interior. Não é a manifestação. Conheço pessoas que viram milagres, mesmo assim não permaneceram nos caminhos do Senhor. E conheço, claro, muito mais pessoas que nunca sequer viram uma manifestação do poder de Deus, mas são crentes apaixonadas pelo Senhor, porque ouvem a sua voz a cada vez que abrem as Escrituras, ou que oram, ou que estão num tempo sozinha em meditação. Né? Nós temos, né, no nosso meio, né, essa brisa suave que se tornou carne. Nós estamos falando de Jesus, é claro. Né? O verbo vivo, falar de Deus, a voz do Senhor, veio a estar conosco. E quando Jesus veio, ele veio para nos ensinar algo que nós jamais teríamos compreendido se nós vivêssemos no tempo de Elias e ali no Antigo Testamento. Né? A voz calma e suave, né, se transformou o verbo vivo de Deus e ele veio para nos ensinar a nossa vida de uma forma completamente diferente. A boa nova do Evangelho é que Jesus ressurgiu, venceu a morte e agora ele vive. Pelo meio do Espírito Santo dele, nós também viveremos com ele.
Num determinado momento ali da caminhada de Jesus, indo em direção a Jerusalém, ele passa por uma aldeia dos samaritanos. Só que naquele momento, o pessoal da aldeia não quer receber Jesus. E olha só a reação dos discípulos dele. Lucas capítulo 9, versos 53 a 55. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, querem que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Nós realmente esperamos sempre que Deus manifeste o poder dele para solucionar tudo. Que ele venha realmente aí pondo fogo no telhado da casa. Na verdade, Jesus vem mansamente para falar ao nosso coração. E quando ele fala ao nosso coração, ele nos vai devagar, né? Suavemente, graciosamente, revertendo toda a nossa ira, a nossa indignação, a nossa desesperança, a nossa falta de fé, o nosso primeiro impacto: puxa, tudo que eu fiz não valeu de nada. Não, a gente ouve a voz do Senhor e sabe que todas estas coisas têm um propósito. Eu espero que essa aula tenha abençoado muito a sua vida, o seu coração, que você entenda isso, e eu queria fazer uma oração rápida. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que têm assistido, Pai, essas aulas, possam realmente sentir e ouvir essa voz do Espírito, Pai, falando aos seus corações, restaurando e trazendo cada um de volta aos teus propósitos. E que cada um, ao compreender o seu propósito, possa se levantar de onde está e poder caminhar em direção ao teu maravilhoso e profundo amor. É isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa aula presencial essa semana, em nome de Jesus.